morte a vida nasce da invarável dispersão que lhe inflige o amanhecer. O amanhecer. Não mais que eu, tamanha incoerência. Meu país não cansa de sofrer, de tanto andar por outras pernas, de ver a vida cega ou traidora, se é que o nome ainda é vida, se ainda é. E o repertório de vocês? Eram composições próprias? No eram começo, releituras? Veja bem, no final dos anos 80, quando a gente começou, a gente só fazia shows só com músicas nossas. Onde a gente ia, aqui na cidade, no interior do estado, as pessoas paravam, ouviam, curtiam o show. Depois, por algum motivo, isso parou de acontecer. Quando a gente recomeçou, e aí a série, né, meados dos anos 90 para cá, 96, 97 na realidade, foi quando a gente começou de fato vamos tentar ser profissionais. Você não conseguia mais fazer isso, as pessoas não tinham paciência para ouvir. Eu não confesso que eu não sei qual a razão. Então a gente começou tocando em bares, tocando repertório de cover, das bandas que a gente curtia, fazendo um pupurri geral. E de vez em quando encaixava uma nossa no meio. Mas sempre foi uma coisa muito sofrida para mim, porque eu sempre detestei tocar cover. Acho que eu sou um dos poucos músicos no estado que não gosta de tocar cover. Eu nunca gostei. Coisa de, como eu sou o compositor da banda, eu sou... É isso que eu ia te perguntar, você eu quero é o tocar compositor. minhas coisas, então... E não dá tesão. Primeiro que você não vai tocar melhor que o próprio autor. Quem toca bem sua música é o próprio sujeito. Música é uma ou coisa... você faz uma releitura muito genial, né? Alguma coisa muito mas é muito bacana. difícil, acontece aqui ou ali. Se a gente for puxar pela memória, quem de fato acrescentou sobre uma música dos outros, eu acabei de ouvir uma exceção semana passada, não sei se você ouviu, recomendo a quem quiser ouvir. Para mim, uma das maiores cantoras de todos os tempos, a Aretha Franklin, ela regravou Rolling in the Deep, da Adele. Tem que mandar a Adele prestar atenção no que ela fez. Aquelas cantoras negras americanas são um disparate, é um absurdo. Mas você vê uma coisa aqui ou uma coisa ali, que realmente é digna de, puxa, esse cara construiu em cima do trabalho do outro. Porque é muito pessoal, o sotaque, o jeito de tocar. Então, primeiro que você tinha que lidar com essa barreira. Mas as pessoas, às vezes, iam em bar querendo ouvir radinho de pilha, né? Que você tocasse aquilo que ela está escutando nas rádios. Então, você tinha que tirar uma música, 2, 3, 5 por semana, a cada semana. Haja paciência, uma hora eu cansei. É verdade, isso é verdade. Nunca curti fazer isso. A gente começou a tocar músicas nossas no meio. Para amenizar esse contraste, a gente começou a tocar algumas músicas que tinham mais a ver com a gente. A primeira era uma para a estrada. Que eu lembro que um dia eu cheguei num bar, não lembro qual, acho que era o Isabô, que tinha ali na 13 de junho. Entrei um dia, uma noite, uma quarta, quinta-feira, estava o Jerry tocando. Eu entrei, ele estava mandando uma música assim, eu olhei e falei, cara, essa música é muito boa, e eu não conhecia. Fiquei ouvindo ele tocar, ele terminou a música, eu fui lá, Gerrão, que música que é essa aí? Papai. Ele falou, é do Geraldo Rock, uma pré-estrada. Eu falei, cara... Só que eles tocavam de um jeito meio funkeado. Funk no bom sentido da palavra, né? Agora pra mim, dona música, né? Aquele jeito rock de ser, né? E eu arrumei o áudio da música num cassete, fiquei ouvindo a música e falei, pô, essa música é uma balada rock de primeira. Então eu atrasei o andamento dela e mudei o tom. Primeiro eu subi um tom e meio, depois subi mais um tom. De Mi foi para Lá maior. E aí a harmonia da música abre. E com a banda que ele encaixou. Aí começou a tocar aqui em barzinhos, começou a fazer sucesso. Até porque já era uma música conhecida, já era conhecido, né? Então a gente usou esse gancho. A gente foi, gravou a música, a gente fez um videoclipe dessa música. Passou na MTV, estreou na MTV. Na época a MTV tocava música, né? Estreou junto com o clipe Frozen da Madonna. Estreou um antes do outro. Tocava, amigos meus viram numa boate em Recife, outro viu em São Paulo, outro viu em Curitiba. Aconteceu até uma história engraçada comigo, que eu tenho primos em Itatiba, interior de São Paulo, ali pertinho de Campinas. E a namorada de um primo estava fazendo uma unha, nessa época do clipe na MTV, e a manicure falando com ela, pô, meu namorado adora rock, ele vive gravando na MTV, esses dias ele gravou uma banda que ele ficou pirado, mas ele não sabe de onde é, né? Adorou, olha que banda que é, chama Vaticano 69. Ela falou, ó, é a banda do primo do meu namorado. Ela, o quê? É, de Campo Grande, assim. Você vê como as coisas
ganhavam encaixam, dimensão. né? É. E aí a gente começou, foi gravar os trabalhos próprios nossos depois, usando uma pré-estrada como nossa escada. Né? Agora pra mim, dona música, porque esse dia foi de amargar. Me arranja um gole que acalma, me arranja a dose que salva, uma pra estrada. Dona música, faz essa mágica funcionar. Já que meu bem não se encontra, eu só consigo pensar no que não me acontece aqui. Calor não me acontece, sem chances de romance aqui. Sem ela não, nenhum romance. Música pra ela, música pro cara sem ela. Simples assim. Uma pra estrada, toque a canção pra mim, dona música. Já que meu bem não se encontra, eu só consigo pensar. Uma pra estrada, dona música, porque esse dia foi de amargar. Me arranja o gole que acalma, me aplique a dose que salva. Enquanto uma canção percorre máquinas e nuvens e chega até onde ela está, provando que a ciência é útil. Música pra ela, música pro cara sem ela. Toque pra mim. Eu penso nela enquanto a noite não acaba. Então será eu e você, me arranja algum motivo pra sonhar. Pra sonhar, dona música. Dona música. E qual foi o grande sucesso de vocês, assim, da banda? A música que mais, ou as músicas que mais? Olha, difícil dizer. Eu acho que dessa época, a gente gravou 2 discos com o Vaticano 69. O primeiro, Intruso, já com a formação eu, Nagai, Kundera, e no baixo foi o Alex Mesquita, que o Calazans produziu e tal. E depois a gente regravou, a gente fez um disco ao vivo no estúdio, de prima, com 6 músicas desse disco e mais 3 novas. Além de 2 músicas na coletânea que o Roca produziu, Novidade Nativa. Mas não sei se essas músicas tocaram por aí, acho que não. Mas o que eu mais acho que tocou, foi as músicas que mais tocaram, eu acho, foi uma pra estrada, Cavalo de Troia. Quando a gente tocava Cavalo de Troia, o povo cantando junto. Direto ao fato de que eu não resisto, é ao seu toque, ao tato, tudo que eu preciso. Tal como um novato, eu de pé assisto, é ao seu show exato, sempre tão previsto. Quem te mandou pra mim a mais completa paranoia? Você, menina, é meu cavalo de Troia. Quem te mandou pra mim a mais completa paranoia? Você, menina, é meu cavalo de Troia. De Que Você Tem Medo, foi uma música que tocou muito nas rádios. A gente fazia show assim, em projeto da prefeitura, do governo do estado, em escolas públicas dos bairros, as pessoas cantavam junto com a gente. E acho que também Breve Estudo sobre o Tempo. Você desfila sua classe, elegância, gestos, sinais, eu a decodificar. Você ergue a taça, então começa a dança, swing e quadril, e eu a me embaralhar.
sua manha em malícia, cultua a cobiça e me manda passear. De mim não tem pena, sem dó me condenar a ficar só te vendo, vendo o tempo passar. De mim não tem pena, sem dó me condenar a ficar só te vendo, vendo o tempo passar. Acho que foram as que mais tocaram, acho que as 4 mais. Mas até hoje toca Tel Aviv, que é mais Intruso. Tem um monte de música que tocam até hoje. Na época que vocês fizeram o Som do Mato, que era um programa de rede nacional, como é que foi a repercussão do trabalho de vocês, assim, em Foi termos muito bom. de show, de retorno para vocês? Olha, a gente às vezes subestima o efeito que a mídia de massa tem, especialmente televisão. Né? Porque a associação da imagem com o som é poderosíssima, né? Os Beatles que o digam lá na época deles, né? Verdade. Com o Som do Mato, o primeiro programa, o segundo programa que a gente gravou, foi o primeiro que a gente gravou com a formação, eu, Nagai e o Kundera, finalzinho de 2001, passou em janeiro de 2002. Aquele pegou a banda numa fase muito boa, a gente tocou muito bem e tal. Eu lembro que eu recebi telefonemas de Araras, no interior de São Paulo, acharam a gente, que viram o programa que passava na Rede Brasil. Sim, passava em rede. Eu recebi telefonema de Araras, de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte. Uma prima minha, na minha cidade natal, em Lucélia, interior de São Paulo, estava vendo a TV Cultura de São Paulo nessa hora e tomou um susto quando me viu cantando na televisão, me ligou de lá. E o mais curioso, causou comoção dentro da minha casa, da minha própria casa. Porque acho que esse foi o único show que meu pai me viu tocando. Meu pai não é ligado em música e tal. E eles ficaram vendo, passava domingo de manhã, né? Final da manhã. Quando ele viu, mas isso é muito bom. Essa banda da Marcela é muito boa. Mas isso não sei o que lá. Ficou empolgado. Aurélio Miranda, que é um ícone da música regional, me ligou assim que acabou de terminar, assim que acabou de passar o programa, rasgando elogios para a banda. Essa banda sua de nível internacional. Parabéns. Falei, pô, Aurélio, obrigado. E o Aurélio é um cara que curte e entende de rock. Né? Ele toca música regional, mas ele entende muito de música internacional e tal. Cara muito culto musicalmente. Eu falei, pô, Aurélio, obrigado pelos elogios. Né? Agradeço. Então, assim, a gente não sabe como impacta. A gente estava numa fase, foi uma fase muito boa logo depois disso. De 2002, logo depois desse show, desse programa, a gente começou a tocar demais. Foi a maior fase de shows da vida da banda. 2002 a 2005 era 1, 2 shows todo mês. E tocando só música própria. Então, nossa, foi maravilhoso, cara. Maravilhoso. Essas 2 gravações, são 2 CDs, né, que vocês fizeram. CDs. Vocês tiveram algum patrocínio através de projetos? No primeiro, sim, do FIC, né? Era um investimento, foi uma parte o FIC que cobriu. E aí o resto foi o bolso. O bolso próprio. O bolso, e o outro não. O de Prima, ao vivo no estúdio, foi até uma consequência da maturidade da banda, que a gente já tinha gravado o Intruso, a gente terminou de gravar em 2001. Como acertou o baixista, entrou o Armou e a banda manteve uma continuidade, a gente não precisava mais parar a cada 3, 4 meses para reensaiar tudo com o baixista novo. Tinha esse problema, Exato. Né? E isso é um ganho gigantesco. Então chegou uma hora que a gente simplesmente ia acrescentando música no repertório e ia lapidando e já estava começando a errar junto. Né? Aquela fase boa, quando um erra, o outro erra. Né? É melhor, quando você vê que você está tocando bem, é quando você erra junto. Exatamente. E a gente foi fazer um show em São Paulo em 2003, no Bourbon Street Music Club, a maior casa de blues e jazz do Brasil. E a empresária que nos levou para lá falou, olha, vocês estão 10 vezes melhores ao vivo do que no disco. Eu quero, me manda uma música ou 2 gravada ao vivo. Tá bom, voltamos para cá, gravamos uma ou 2. Opa, tá legal, vamos gravar outra. Vamos, tem uma terceira. Opa, mais uma. Numa tarde gravamos 9, ao vivo praticamente. No outro dia a gente mixou, eu e o Armor que mixamos o disco, produzimos. E a gente gosta mais dele até hoje do que do primeiro, que a gente fez com o maior capricho, tá com um som melhor, mas a banda estava juntinha no segundo. Né? Olha só que legal. Você falou que vocês eram fãzaços, assim, do Alta Tensão. Demais. Mas, assim, na época que vocês estavam em alto sucesso, quais as outras bandas que também faziam sucesso? Que vocês se esbarravam aí pelos palcos, pelos projetos? Muita gente boa. Assim,
A gente teve... Você pode dizer que foi uma fase áurea, assim, do rock? A melhor fase do rock do estado. Não tenho nem como questionar. Acho que ali, fim 97, 98, coincidentemente, foi quando se formaram várias bandas ao mesmo tempo. Bandas que perduraram. Especialmente Banda do Velho Jack, que na época era o embrião, foi a Blues Band, né? Você falou agora há pouco, né? Tem o Marquinhos e a Luz, o Corvão, o Bosco, Rodrigo Tosetti, Fralda, na época era o Gilson do teclado. O começo do Filho dos Livres, com o naipe, e o começo do Vaticano, quem mais? Olho de Gato voltando, do Grass, do Rodrigo Estrada, também tocou 3 meses com a gente no Vaticano. Então, assim, aí aquelas bandas, elas conseguiram se manter ao longo do tempo, formando um público cativo. Tanto é que em 2004, no aniversário de 20 anos da TVE, ou da rádio, não lembro bem, a TVE fez um show lá na estação de trem, né? Lá na rede ferroviária. E quais foram as 4 bandas que eles chamaram para tocar, mais representativas, que estavam com um público maior, mais cativo? Vaticano, Bando, Filho dos Livros e Olho de Gato. Então, de certa forma, esses 6, 7, 8 anos, talvez, foi quando muitas bandas conseguiram criar estabilidade, criar raiz, de fato. Né? Se manterem vivas, né? Não, porque... elas conseguiram algo que não se consegue mais hoje, por uma série de motivos. E aí você falou que o Vaticano, assim, o Vaticano terminou por quê? Frank Nagai saiu. Isso foi quando? 2005? Novembro de 2005. Resolveu pendurar a guitarra. E aí, no mês seguinte, já nasceu meu filho. E aí fiquei envolvido com... Foi a minha sorte, na realidade, porque eu fiquei muito mal. Fiquei triste, fiquei arrasado. O Vaticano era a minha vida, né? Era a minha vida. E a gente, na melhor fase da banda, com um empresário ligando de São Paulo, caindo disco na mão de gente. Pô, vamos fazer aqui, pá. O guitarrista solo, gênio instrumental da banda, me sai. Quebrou minha perna, né? Falei, japonês, como é que você faz isso? Até hoje tem gente na internet reclamando disso. Mas tudo bem. Mas vocês, antes dele sair, vocês chegaram a sair fora do Brasil ou alguma coisa assim? Fora do Brasil não, a gente começou a sair fora do estado. Fora do estado. Aonde vocês tocaram? Nós fomos tocar em São Paulo, fomos tocar em Bauru, fomos tocar em Maringá, Cianorte, interior do Paraná. Começamos a expandir um pouco as fronteiras, mas era muito difícil isso na época. Era muito difícil. Era uma coisa assim, nossa, fomos tocar em São Paulo. Né? Hoje, banal. Nossa, quando chegou lá, nós fomos a primeira banda do estado a tocar no Bourbon. Não sei nem se alguém tocou mais. O Sandro Moreno tocou depois, lá tocou jazz. Nossa, a gente ficou louco, porque não existia isso. Era uma coisa rara. Não havia intercomunicação, não havia interligação de nada. Hoje é mais fácil. O arquivo musical de hoje é sobre a banda Vaticano 69. A gente para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.